Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Café das 10. Meu nome é Eduardo Saig e esse é aquele programa semanal que você vai conhecer e você vai saber dos principais temas e das principais personalidades do mercado de recursos humanos. Hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu conheço já há um certo tempo. O nome dele é Ricardo Rodrigues e vamos conversar sobre uma mudança que ele fez muito interessante na carreira dele. Ricardo, bem-vindo ao Café das 10. Demorou, mas a gente se falou. Sua história é super interessante. Seja bem-vindo. Como é que você está? Muito obrigado, Eduardo. Bem obrigado aí. E você, tudo certinho também? Graças a Deus, tudo bem. Ricardo, para quem não te conhece, quem não teve o prazer de te conhecer, conta um pouquinho do Ricardo Rodrigues, um pouquinho da tua carreira. E aí é claro que o tema desse nosso episódio ele já deixa muito claro que você teve duas carreiras, mas vamos falar primeiro da sua carreira mãe em recursos humanos. Claro. Eu tenho, né, experiência em dois segmentos, né, o segmento de consumo e depois o segmento de tecnologia. Então, no segmento de consumo, aí partindo da Philip Morris, né, que é a empresa de tabaco, e depois migrei para a Colgate-Palmolive. Nisso, aí basicamente mais uns 11 anos, né, na área de consumo. Depois migrei para a Lexmark, aí sim, para tecnologia, e agora na Ingra. Então, também juntando os dois períodos agora de tecnologia, aí são mais de 20 anos aí na área. Ricardo, aproveitando esse teu ensejo, e é claro que essa é uma pergunta que ela não tem uma resposta certa, mas eu quero entender da sua perspectiva, quais são os desafios que o RH tem no mercado de distribuição de tecnologia? Eu acho assim, não apenas no mercado de distribuição, Eduardo, mas a área de recursos humanos ela tem um desafio grande de realmente fazer parte do dia a dia do negócio. Então, sair daquele dia a dia de falar, não, o RH tem que ser estratégico, e tal. O RH estratégico é o RH que participa do dia a dia do negócio. E aí, muito disso vem do quê? Vem do profissional de recursos humanos. Então, não adianta chegar e falar, olha, não, o profissional, ele precisa participar, tal. Não. Se não tiver na pessoa, se ela não quiser participar e algumas vezes no começo você vai ter que dar talvez uma cotovelada ali, né, para você participar né, do processo decisório, mas é super importante. Mas você tem maneiras e maneiras de conseguir isso, e uma delas é o quê? Você conhecer profundamente o negócio da empresa que você trabalha. E isso foi uma coisa que eu sempre fiz, né? Ricardo, aproveitando também essa tua fala, você acha que esse teu interesse pelo negócio, esse teu conhecimento, foi o que possibilitou você receber um convite para atuar com vendas? Sim, com certeza, porque o processo dentro da Ingra foi um processo natural. Então, já, né, de toda essa questão que eu falei de conhecer o negócio, de atuar como um parceiro de negócios dos meus pares, né, os diretores comerciais. Então, assim, eu tenho que entender, claro, qual que é o objetivo da empresa, o que que ela faz, mas basicamente o que que as áreas de negócio também trabalham, quais são os desafios, aonde elas podem melhorar, aonde eu trabalhava com eles aportando, porque você tem uma visão às vezes externa, você consegue ver mais coisas do que às vezes a pessoa que está lá no dia a dia, ela tem aquela preocupação, né, imediata, né, meta, a equipe, cliente, então assim, ela não consegue ver o todo. E aí eu conseguia entrar e às vezes ajudar nesse sentido. Falar, você tá vendo isso aqui? Será que se a gente não fizesse essa mudança não daria certo? Então, ah, todo esse trabalho, né, ele, né, com certeza ele me proporcionou para quê? Para que eu recebesse esse convite aí há quase 5 anos de assumir, né, uma das unidades de negócio da empresa. Ricardo, uma curiosidade, por que que você aceitou esse convite? Olha, o ponto principal, acho que assim, é sair um pouquinho da zona de conforto, né? Então, assim, tem um livro, né, que eu li que eu achei, assim, muito interessante, que ele chama Picos e Vales. Então, muitas vezes, assim, você está aqui, né, no vale, aí você vai, ok, aí você vai lá no pico, ok. Só que quando você chega no pico, nessa parte mais alta, você vai enxergar talvez um outro vale lá na frente que vai ter um pico maior.
Então, acho que essa parte de, claro, trabalhar sempre em recursos humanos, mas ali ter um desafio diferente que eu podia agregar não só para a empresa, mas, né, para o Ricardo profissional também, né, porque tiveram vários desafios ali que realmente, né, mexeram ali com o meu dia a dia. Mas acho que o principal é isso, é sair da zona de conforto, mas principalmente levar também e deixar um legado na empresa. O que que você acha que o Ricardo, como executivo de recursos humanos, aportou no Ricardo comercial, head de vendas? Eu acho que a primeira coisa é a parte de gestão de pessoas, porque isso é uma coisa que eu sempre tive, né, comigo, que, né, pessoas, elas fazem a diferença. Não adianta você ter, né, uma bela estratégia, tudo, são as pessoas que vão executar, são as pessoas que vão estar engajadas naquilo, que vão comprar o teu propósito, né, para fazer, elas têm que ter essa identidade. Então, a questão de gestão de pessoas, isso foi fundamental. E, claro, por eu ter essa bagagem e ter conhecimento, técnicas, isso me ajudou, né, no dia a dia, porque quando eu cheguei na área comercial, eu já eu vi algumas coisas que poderiam ser mudadas, né? Mas do mesmo jeito que, vamos falar, eu saí da zona de conforto, eu tirei praticamente toda a minha equipe, né, e eram mais de 60 pessoas, eu acabei tirando todos da zona de conforto também. Por quê? Porque ah, eu vi o quê? Eu tinha ali as pessoas certas, mas elas não estavam nos lugares certos. Então, acho que esse foi o primeiro ponto de conversar com as pessoas e falando, olha, eu vou fazer algumas mudanças, né? Mas assim, você me conhece, né? E assim, eu não faria nada, né, que de repente fosse te prejudicar. Se tivesse alguma coisa, acho que tem que ter essa conversa franca. Acho que esse é um outro ponto também da pessoa sentir realmente, quando você fala olho no olho, ela sentir que ela pode confiar em você. E eu falei, olha, eu vou fazer essa mudança aqui porque você vai entender, e eu expliquei, né, para cada um dos meus diretos, né, os meus gerentes, ali toda essa questão. E aí, realmente, aí a gente começou a fazer um trabalho e ele começou a fluir melhor. E aí, claro, a hora que começa a fluir, você começa a receber, né, feedbacks, né, no caso, os fabricantes, revendas, a própria equipe ali. Então, assim, começou a criar esse movimento positivo, e aí, claro, você vai aumentando o engajamento, mas eu acho que principalmente isso, é valorizar as pessoas e acho que principalmente valorizar, né, primeiramente o talento interno que as empresas têm. Muito bom, Ricardo. E quando a gente pensa na lógica inversa, né? O que que o Ricardo, executivo de recursos humanos, super experiente, ele aprendeu Uhum. com essa trajetória em vendas, com essa experiência em vendas? Olha, eu acho que a primeira coisa, né, que eu aprendi foi você ter realmente uma boa comunicação, né, você alinhar todos os pontos, né? Então, que é o que a gente fala de construir as pontes, porque recursos humanos, se você vê recursos humanos, o que ele tem as diretrizes, ele vai fazer a implementação, ó, essa aqui é a implementação, tal, é assim, 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 segue, né? Então é muito mais você, vamos falar, tocando ali, dando, né, ali as batidas, né, do dia a dia. Quando está na área comercial, você acaba dependendo de outras áreas da empresa e você precisa ter, né, uma boa comunicação e um bom alinhamento com essas pessoas, né? Então, assim, vamos falar, desde os meus pares, e isso reflete para a equipe. Então, a minha equipe também tinha que ter um bom relacionamento, né, com as outras áreas. Eu acho que esse foi o primeiro ponto de olhar, não simplesmente, ali eu não conseguiria fazer a mesma coisa que eu fazia em recursos humanos, né, de dar o tom, mas ali é muito mais de, realmente, de você analisar, conciliar e muitas vezes mostrar para as outras áreas, ou, por exemplo, se você tem uma coisa que é urgente, né, ou importante, né, o porquê disso, para que a pessoa também entenda por que que você está pedindo, né, uma coisa diferenciada, né? Então, acho que esse é um ponto também, acho que foi o que eu levei em primeiro lugar, foi isso, de ter esse bom alinhamento
com todas as áreas da empresa. Excelente. Ricardo, quais dicas você dá para os seus colegas de recursos humanos que eles desejam conhecer mais sobre a área comercial? Porque em algumas empresas, grande parte do serviço de recursos humanos é talvez suportar a área comercial, né? Por onde você indica que essas pessoas comecem? Acho que o primeiro ponto, Eduardo, é que assim as pessoas, como eu falei no início, elas têm que fazer uma reflexão, assim, um autoconhecimento. Para assim, eu quero, né, fazer parte desse processo. Eu quero conhecer o negócio profundamente. Então, assim, acho que essa é a primeira pergunta, porque se você for fazer, eu vou fazer isso porque não, para minha carreira é boa, tal, assim, vai naufragar mais cedo ou mais tarde, entendeu? Então, a pessoa vai ter uma decepção. Então, assim, se ela faz esse autoconhecimento e ela fala, não, eu quero realmente participar porque eu quero fazer diferença, eu acho que eu posso agregar. Então, assim, conheça profundamente o negócio da sua empresa. E é assim, não é só o organograma, nós temos X áreas de negócio, nós temos, né, as áreas de suporte, minha empresa faz isso, 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 faturamento é tanto, a gente está presente em tantos países. Ok, isso aí é o institucional. Então, assim, é realmente entrar no detalhe de cada área, saber o que essa área faz, quais são os desafios dessa área, né? Coisas que ela faz bem, saber quais são os concorrentes, o que muitas vezes os concorrentes estão fazendo, né, para que você esteja antenado e assim, ok, o meu concorrente está fazendo o A, né? Não é simplesmente eu não vou copiar o A, mas eu vou entender esse A e como que eu posso pegar esse A e realmente customizar para a realidade da empresa. Então, acho que esse é o ponto de você realmente ter essa visão de mercado. Então, assim, é bem amplo de você realmente fazer uma análise de go-to-market e aí realmente ter esses detalhes, aí sim, que eu falei, naturalmente, as pessoas vão começar a perceber a importância disso, né? Falando assim, nossa, olha lá, né? O fulano, antigamente, né, não se envolvia, mas ele começou a se envolver e ele começou a dar umas opiniões, né, que são importantes. Então, assim, participem das reuniões, porque muitas vezes as áreas de negócio ou até as áreas de suporte elas fazem reuniões, às vezes, com a equipe, reuniões mensais, reuniões trimestrais. Então, assim, participe, né? Se você não foi convidado, converse com o teu par, fala assim, olha, eu gostaria de participar, para ouvir. Então, assim, é assim que você começa a se envolver, porque aqui, depois, que eu falei, naturalmente, as coisas elas vão acontecer e as pessoas vão ver realmente a importância e o conhecimento que você está carregando. Ouvindo você falar agora, me vem uma pergunta à mente. Com essa sua experiência na área comercial, o que você aponta como talvez os principais pontos e que o RH pode melhorar para atender a área comercial? Acho que um primeiro ponto é realmente a questão de deadlines, né, que é o que eu vejo muito, né, porque assim, a área de recursos humanos, ela, né, e assim, em multinacionais, principalmente, você tem lá os teus deadlines, então os prazos para estar fazendo, então você tem que seguir basicamente aquele top-down, né? Então assim, eu tenho lá o prazo da corporação, eu vou jogar aqui para o país, vou pedir para as áreas. Então assim, acho que o primeiro ponto é isso, trabalhar com as áreas para que como a gente consiga fazer esse deadline acontecer, né? Então, assim, e principalmente mostrar para as áreas a importância disso, né? Porque muitas vezes assim, eu tenho um processo de avaliação de desempenho, eu tenho um processo de planejamento sucessório, qualquer outro. Então, assim, quanto mais você explicar para as áreas e elas tenham consciência disso, que isso vai ajudar o gestor, né, a ser um melhor gestor, vai ajudar a equipe a ter metas mais claras e aí conseguir fazer o seu desenvolvimento também. A hora que isso tiver internalizado, as coisas acontecem de uma maneira mais fluida. Não precisa ficar lá, olha, né? Estamos a uma semana do prazo, 4 dias do prazo, 3 dias, olha, a última hora. Então, e, assim, conversando com amigos de RH, a gente sabe que isso acontece em toda empresa, né? Mas eu acho que a gente consegue fazer isso, porque
e que foi o que eu falei no começo, se você internaliza as coisas, e aí eu quero fazer porque isso eu vou conseguir trabalhar melhor com a minha equipe, e automaticamente a minha equipe ela também vai ter muito mais informação, vai estar alinhada, não vai ter dúvida, e se ela não tem dúvida, ela já está focada e não vai perder tempo, né, em outras coisas. Ele percebe que não, isso aqui é importante. Então, assim, a hora que chega, né, eu vou começar, né, a trabalhar esses prazos, mas ele já sabe o quê? Ele começa a colocar isso já num dia a dia do trabalho dele. Então, assim, ele não espera chegar lá. Então, assim, começo do ano ele já sabe que ele vai definir meta, então, deixa eu já ver aqui quais são as metas, ele já vai deixar isso aqui pronto, já vai estar falando com a equipe. Então, assim, as coisas, e aí automaticamente você começa a criar uma cultura diferente, porque a Sim. cultura dentro das empresas, ela não muda, mas ela vai se transformando. Por quê? A hora que eu pego um gestor que entendeu e ele faz isso com maestria, o que que acontece? Os outros, né, vamos falar, as equipes, né, ali dele, elas começam a conversar com outras equipes. Olha, o meu chefe está fazendo assim, 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 né? Ele fala, não, o meu não está. Então, assim, você começa a criar ali um movimento positivo, né? Que aí também o outro par pode perceber, fala, nossa, o que ele está fazendo aqui é legal, né? Né, a equipe está engajada, então, pô, deixa eu fazer o mesmo. E aí começa a ter esse engajamento e esse fluxo positivo dentro da empresa. E quando a gente muda de lado mais uma vez, o que que você acha que o RH poderia, talvez, eu vou usar a palavra cobrar, mas a palavra cobrar não é a mais correta. Talvez. O que que você acha que o RH ele poderia exigir mais da área comercial que talvez ele não exige? Em linhas gerais, porque a gente entende que a área comercial ela é diferente de empresa para empresa e principalmente de segmento para segmento. Mas, em linhas gerais, o que que você acha que dá para o RH talvez cobrar participar mais da área comercial? Eu acho que assim, principalmente é o entendimento, né, desse dia a dia, o entendimento de esses processos sendo bem feitos, isso vai ajudar na onde? Vai ajudar no dia a dia, vai ajudar no atingimento de metas, porque não é simplesmente, eu tenho, por exemplo, a área, né, comercial, e aí depois, assim, não, a pessoa está interessada só no atingimento da meta, porque depois vai ter o variável, né? Não, acho que tem que mostrar ah, o quanto que isso faz a diferença. E você consegue mostrar se a pessoa ali está fazendo, se ela está engajada, né? O que que ela poderia, né, fazer diferente. Então, assim, acho que muita coisa também que o RH ele pode fazer, quer dizer, e uma forma de engajar, né, assim, do que falar, né, cobrar tal, mas assim, é, é fazendo o quê? Você analisando dados. Mas porque a hora que você tem dados e você mostra isso, né, para comercial, falando, olha aqui, ó, tua equipe, né? E assim, ó, por que que eu preciso, né, que você seja engajado? Olha aqui, por exemplo, o teu turnover. Ó, o teu turnover aqui está em 8%, né? Se você, 8%, você perde essas pessoas aqui. Quanto tempo você perde essas pessoas? Você ficou aqui 2, 3 meses para repor a vaga. Essa carteira aqui ficou descoberta. Quanto que representa essa carteira? A hora que você começa a fazer isso e você mostra esses custos ocultos, né, para a pessoa, primeiramente você vê, ó, o quanto que você deixou de faturar, né, ou o que você poderia ter faturado a mais, porque talvez essa carteira vai ter que ser coberta por uma outra pessoa que já tem, né, uma carteira, ela não vai conseguir dar conta de duas. Então, assim, ela vai ser, né, administrada de uma forma regular, vamos chamar assim, mas todos aqueles custos de você perder a pessoa, depois você repor a pessoa, e aí custos de recrutamento, porque aí você tem as entrevistas, vai falar, sabe quanto que custa uma hora sua, que é um diretor? Uma hora, né, se dependendo se é um gerente, muitas vezes uma hora do presidente, se o presidente quiser conversar também com essa pessoa, a hora que você começa a colocar tudo isso no papel, ah, tem a dimensão. Falei, nossa, quer dizer, o quanto que eu poderia fazer de realmente, né, liderar, né, bem as pessoas para que não tenha, por exemplo, né, eu peguei um caso aqui de turnover, você viu, um caso aqui de turnover, desmembrei em várias coisas. Então, assim, se você começa a pegar
outros KPIs que são importantes também, o quanto que isso representa no teu dia a dia, né? Então, e aí, com isso, você realmente você vai passar a mensagem, né, para a pessoa, sem realmente você ter que impor um negócio. Ah, você tem que fazer, porque, entendeu? Acho que aquela época, né, que, e assim, não tem jeito, fica estigmatizado, né, da parte de RH, de falar, não, você tem que chegar lá e fazer um mark. Ok, cumprir, cumprir, cumprir. Acho que essa parte, né, já ficou bem lá no passado, né? Então, mas a gente sabe que ainda se carrega, né, esse estigma e muitas vezes você escuta, né, gestores falando, às vezes, ah, não, departamento pessoal, né? Então, e a gente sabe que às vezes não é por mal, né? Mas, eu falei, em algum momento ele viu e depois ele também não percebeu o valor do Ele não RH teve durante a contato, carreira. né? Exatamente, ele não teve contato com outras áreas de Exato. recursos humanos, né? Então ele acha a última memória e talvez a única memória que ele tenha é aquele RH mais operacional de administração de pessoal, né? Exato, que é aquele cara que vai simplesmente admitir, vai depois fazer o processo de Exato. desligamento, vai aumentar quando tem lá o acordo coletivo do sindicato e só, né? E então, assim, a hora que você pega, né, essas pessoas e você consegue explicar, né, realmente, e essa pessoa ela vivenciar esse propósito, vamos chamar assim, né? Ela percebe, não tem como. Mesmo que você fale assim, eu não gosto, né, eu sou um gestor, mas eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com as pessoas, de ficar fazendo isso, mas se você vai treinando isso, você realmente percebe a diferença, né? Porque ninguém, vou falar assim, ninguém nasce, né, líder, a não ser que você pega um cara, né, que já veio marcado e falando, esse aqui vai ser o cara, mas vamos falar os mortais, né, Como aqui nós, agora, exato. eu e você que a gente está conversando e as pessoas que estão escutando, né? Aí os próprios mortais têm que treinar, né? Treinar, treinar, porque a hora que você faz isso e depois é um processo natural. Então você não vai precisar mais ficar pensando, tem que fazer isso, isso, isso. Não, você já sabe como, né, andar com isso e principalmente as pessoas elas vão perceber. Então, acho que porque a hora que você faz isso, né, realmente ali com intenção, né, de realmente ajudar e as pessoas percebem que você realmente está interessado no desenvolvimento, aí pronto, você já comprou essas pessoas ali, elas já têm essa ideia e elas vão seguir com você aí sem problema algum. Muito bom, Ricardo. E agora uma pergunta que não quer calar, que eu tenho certeza que quem está vendo a gente está ouvindo, está querendo que eu faça, né? Depois dessa sua experiência super bem sucedida na área comercial, Ricardo fica no RH, volta para a área comercial, um meio termo entre eles. Como é que, o que que você está pensando por aí, meu amigo? Assim, uma belíssima pergunta, Eduardo, porque acho assim, acho que do mesmo jeito que eu aceitei o convite para ir para a área comercial, né, e não assim, não tenho receio de falar que deu um frio na barriga, né, para aceitar e quando, né, assim, você aceita, você tem um frio na barriga, quando você senta na cadeira, pô, o frio é maior ainda, entendeu? Porque falar agora não, tipo assim, não tem volta, né? Já aceitei, né? Então sai daquela parte, né, de estar lá como interino, você, não, agora você é efetivo e você tem que criar realmente a tua história, né? E por um tempo, ah, as pessoas que provavelmente possam passar pelo mesmo que eu passei quando eu aceitei, por um tempo você fica ali numa zona cinzenta, né? Porque assim, eu ainda não sou experiente o suficiente para falar que eu sou da área comercial e ao mesmo tempo eu já me afastei um pouco da área de recursos humanos. Aí você fala, pô, perdi a identidade. Quem que, né? Que nem no caso aqui, pô, quem que é o Ricardo, né? Ricardo era do comercial ou do recursos humanos? Não, mas agora você está no comercial, então recursos humanos já era, vamos falar assim, né? Mas ainda é muito cru na área comercial. Então, você tem um período ali cinzento que
a autoavaliação nesse ponto é importante. Por isso que eu falei logo no começo de você realmente ter essa autorreflexão para saber, não, ok, eu aceitei o desafio, eu vou continuar e realmente fazer realmente ali o meu melhor, o que eu sei que posso fazer. Nesse momento você fala assim, você voltaria para a área de recursos humanos? Assim, voltaria, não teria problema, porque eu acho o seguinte, eu criei para mim mais uma opção, entendeu? Eu saí da minha zona de conforto, né? Ali fui criar, né? Ali mais casca e só que assim eu consigo hoje olhar, vamos falar, com o viés de recursos humanos, né? Eu olho hoje totalmente diferente do que eu olhava há 5 anos atrás. Por quê? Porque eu vivenciei a área comercial. Eu não simplesmente era ali um business partner. Não, não. Ali eu sentei de fato e senti as dores, senti também, claro, as glórias, né, o sucesso ali. Mas assim, acho que esse é o ponto de você ter uma cabeça diferente. Por quê? Se eu agora, né, estou na área comercial, se eu voltasse para a área de recursos humanos, com certeza eu faria um trabalho muito melhor do que eu tinha há 5 anos atrás. Por quê? Com Porque certeza. muitas coisas, talvez, eu, assim, certamente ali eu faria diferente. Né? Por quê? Porque eu já tenho, né, senti na pele, né, essa questão ali da área comercial. E, do mesmo jeito, falar assim, então você vai continuar na área comercial, né? Eu vejo, assim, que realmente, acho que a área comercial, eu estou aqui há quase 5 anos, e acho que ainda tem bastante coisa para fazer, né? Acho que não só em termos pessoais, né, de desenvolvimento, que eu falo, a questão quando eu falo de deixar um legado, não é simplesmente para depois, né, ser lembrado, porque assim, a gente sabe que no mundo corporativo, né, a gente tem lá os êxitos, mas em cada empresa você vai fechando ali o teu ciclo, né? E claro, mas as pessoas, né, lembram do que você fez, você acaba encontrando pessoas depois em outras empresas também, mas eu acho que é o sentimento que você tem, falar assim, não, eu fiz, né, tudo o que eu achava que precisava ser feito, né, ali para a empresa, para trazer um faturamento, para trazer um reconhecimento para a empresa. Então, assim, eu acho que ainda tenho bastante coisa para fazer, né, dentro da área, né? Mas, como eu falei, o RH tá na pele, né? Tá no Então, não sangue, né? Não tem, sai. não tem como, entendeu? Assim, é uma área que, assim, eu adoro, entendeu? E principalmente isso porque a parte mais complexa que a gente tem dentro da organização, né, também são as pessoas. Cada uma é diferente, cada uma, né, responde de uma maneira diferente e você precisa, né, conversar com cada uma delas, entender para quê. Cada uma do seu estilo diferente, como que você vai convergir todo mundo para o mesmo ali ponto para atingir o objetivo da empresa. Então, a hora que você consegue fazer isso, né? Então aí você vê que realmente, pô, e aí as pessoas estão lá com um brilho no olho, confiando em você, né? E você confiando nelas, porque eu falei, o dia a dia, né? São eles que tocam. A gente lá define tudo, só que eles estão também na linha de frente lá e eles sabem que cada um tem um estilo, né, de fazer as coisas. Claro, a gente depois tem lá o momento que a gente, né, se junta, vamos alinhar aqui, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, o que que a gente pode melhorar, mas todo mundo com o mesmo foco. Então, assim, isso é sensacional. Então, para mim, assim, fico grato, né, pela empresa, né, por ter me dado a oportunidade, até pelo meu gestor, né, na época, que era o presidente aqui, e porque, né, enxergou, né, essa possibilidade, a corporação também, né, comprou a ideia, né, mesmo sendo ali, né, vou falar arriscado, porque não é comum você ter, né, uma pessoa de Exatamente. RH migrando para o negócio. Muitas vezes o contrário, às vezes acontece com mais Acontece. frequência, você ter gente do negócio que vai para RH, mas por isso também, porque ele tem esse lado do negócio, ele consegue
aportar, ele não vai aportar conhecimento técnico para as pessoas do RH, Exato. mas ele vai dar esse sentimento de negócio para o RH. Nesse caso aqui, eu acabei passando, vamos falar, um sentimento de gestão de pessoas, né, de como as pessoas elas são realmente fundamentais. E aí, muitas vezes você tem lá pessoas certas, mas não estão nos lugares certos naquele momento, e aí você muda, né? E aí você fala para a pessoa, né? Olhando no olho, falando assim: eu estou mudando você de posição, eu sei que você está com frio na barriga, né? Vou te tirar da zona de conforto, mas você vai ver que é para o teu melhor. Se não fosse para o teu melhor, eu não faria isso, né? Então, mas olhando no olho. E aí, a hora que começa, né, fluir, aí você vê que realmente, aí as pessoas falam, putz, então assim, eu acho que isso não tem preço. Quando você vê as pessoas, né, crescendo e a pessoa está lá como, vamos falar, como um coordenador, vira um gerente, gerente sênior, diretor, tem gente, né, e aí depois você sai da empresa, tem gente lá atrás, desde a época de Philip Morris, né, Colgate até, principalmente tem um rapaz que na Colgate ele estava com um estagiário, entendeu? Hoje o cara é um head, né, da área de recursos humanos. Então, assim, você viu, né? É O legal. desenvolvimento. E aí você escutar dessa pessoa falar assim, puta, legal, olha, né, lembra da época que a gente fazia, você me deu esses toques. Então, assim, você fala, pô, isso é gratificante. E isso é o quê? É gestão de pessoas, né? E naquela época, eu não era o superior dele, né? Eu participava ali da mesma área. Mas se você pode contribuir, né? Se você tem experiência e você pode contribuir e compartilhar o teu conhecimento, você deve fazer isso, né? Porque com certeza, você vai estar ajudando uma pessoa a crescer e essa pessoa, com certeza, ela vai levar isso e ela vai também ajudar outras pessoas e aí você vai ter o movimento que a gente precisa dentro do mundo corporativo. Muito bom, Ricardo. Muito obrigado por você ter compartilhado comigo e com quem está vendo a gente, está ouvindo, essa tua movimentação. Como você mesmo falou, não é uma movimentação comum, até por isso que eu quis chamar você para contar para a gente isso. Eu acho que o mais importante, eu trabalho com recrutamento especializado com recursos humanos há 9 anos. Eu vi pouquíssimos profissionais fazerem essa movimentação que você fez, e menos ainda por terem permanecido tanto tempo na cadeira, na nova cadeira, né? Então, isso leva a crer que você foi bem sucedido nela, né? E também vi pouquíssimos profissionais serem bem-sucedidos no caminho inverso, saindo de uma área de negócio e indo para a área de recursos humanos, né? Então, acho que esse seu movimento é um movimento que ele é incomum, o sucesso também dele é incomum, e aí foi justamente por isso que eu quis trazer você aqui. Então, muito obrigado por você ter compartilhado comigo, com quem está vendo a gente, quem está ouvindo, toda essa tua história. Parabéns. Não, obrigado, Eduardo, pela oportunidade. E acho que, como você falou, compartilhar, né, com as pessoas e aí deixar uma última, né, aí frase para as pessoas, frase não, uma palavra que acho que é fundamental, que é o quê? Humildade. E humildade no sentido não de você, não, eu sou humilde, quietinho ali, não, não. Humildade de você reconhecer se você não sabe o negócio, e aí você tem gente na tua equipe que saiba, e você chegar e falar assim, senta com ela e fala assim, me explica isso aqui, né? Porque a hora que você fizer isso, entendeu? Você vai ganhar o respeito das pessoas, não é impondo nada. Então, assim, faça isso, faça esse exercício de humildade, de escutar as pessoas e trabalhar com elas. Essa é minha mensagem final aí para todo mundo. Ricardo, muito obrigado pelo seu tempo. Para quem quiser se conectar com ele, eu vou deixar no link daqui do vídeo e do áudio que você estiver ouvindo, o link para o perfil dele do LinkedIn. Recomendo que você faça isso. Ricardo é uma fonte de sabedoria, sabe muito sobre recursos humanos e, como você já viu, também sabe de vendas. Muito obrigado pela sua audiência e presença, e até semana que vem.